Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso curso de formação. Hoje nós vamos então fazer a introdução ao Evangelho do Marcos. Para vocês que estão nos acompanhando na formação, boa parte do curso nós vamos usar esse livrinho aqui do Euclides Martins Balancin, tá bom? Isso você encontra nas editoras, principalmente católicas aí, como a Paulus. Nessa introdução ao Evangelho de Marcos, nós vamos então falar do geral do Evangelho e depois então nós vamos entrando nas especificidades. Primeiro ponto para que nós possamos entender esse Evangelho é sobre a sua autoria. Como eu já disse nos outros vídeos, até o século II não se tinha o nome do autor desse Evangelho e nem tampouco dos outros evangelhos. E por isso que nós falamos que os evangelhos são obras anônimas. No século II, aquilo que nós chamamos de pais do cristianismo, ou pai da igreja, a patrística, através aí do Irineu de Lyon, e também através do Pápias de Hierápolis. Esses dois aí foram discípulos de João Evangelista, pelo menos diz a tradição. Eles vão dizer que esse evangelho pertence a um homem chamado João Marcos, que foi aí discípulo tanto do Paulo, vocês vão encontrar ele na primeira viagem do Paulo com Barnabé, como também ele foi discípulo do Pedro, portanto o seu evangelho seria aí então ressonâncias das catequeses do Pedro. Para entender bem os evangelhos, seja do Marcos ou dos outros evangelistas, nós temos que entender duas coisas. Primeiro, os apóstolos estavam morrendo, então, para que se mantivesse a memória da oralidade desses apóstolos, os primeiros cristãos começaram a colocar esses textos por escrito. Então, foi para manter a memória apostólica. E o segundo motivo, que muitas pessoas não conheciam Jesus de Nazaré e, portanto, precisava de textos para a catequese. Então, os evangelhos, eles são obras ou são resultados dessas duas posições. Primeiro, para manter a memória apostólica, e segundo, para ser textos de catequeses para os primeiros cristãos. Voltemos ao Marcos. Portanto, para Irineu e principalmente para Pápias de Hierápolis, são bispos, eles dizem que João Marcos é o autor desse evangelho e que João Marcos ele é, portanto, aí, discípulo de Pedro. Onde morava, ou onde foi, na verdade, tecido esse evangelho? Alguns autores vão dizer que esse evangelho foi escrito na Síria, principalmente na cidade de Antioquia, porque ele atende a duas comunidades, tanto de gentios, quer dizer, dos pagãos, como também de judeus. Embora, um dado aqui é importante, o evangelho do Marcos foi escrito principalmente para os gentios. Gentios aqui, nós vamos chamar gentios todos aqueles que não são judeus, tá bom? Nós vamos chamar de gentios essas pessoas. Por que nós sabemos que foi escrito para gentios? Porque quando o Marcos utilizar palavras em aramaico, ele vai então aí explicar o sentido da palavra. Talita cum, ele vai dizer que quer dizer, ou outras palavras, abá, que quer dizer. Se ele estivesse escrevendo para judeu, ele não necessitaria traduzir. Só para que você entenda um pouco esse processo. Qual foi? Então, primeira hipótese, que o evangelho foi escrito na Síria, possivelmente na cidade de Antioquia. E uma outra hipótese também aventada, pelo menos aceita por muitos pesquisadores, é que esse evangelho foi escrito na própria cidade de Roma. E de Roma, então, que o Marcos tenha escrito ou editado esse evangelho. Qual foi a língua que esse evangelho foi escrito? Ele foi escrito em grego antigo, que nós chamamos de koiné, grego koiné, em forma de cunha, né, esse texto, né? Então, aí nós temos esse grego antigo, é um primeiro ponto também para a gente entender essa questão. Os evangelhos, todos eles são escritos de trás para frente. Como assim? Quando eu vou falar sobre Jesus, eu falo da ressurreição. E alguém vai perguntar, mas como é que ele morreu? Aí eu explico como é que ele morreu. Mas como é que ele viveu? Eu explico como ele viveu. Mas como é que ele nasceu? Aí eu explico como ele nasceu. O evangelho sempre é escrito de trás para frente. Embora o Marcos, ele não tenha falado da infância de Jesus. Ele começa apenas na atividade missionária de Jesus, aí com o batismo de Jesus, tá bom? Então foi escrito aí em grego koiné. O Marcos, nós já falamos para vocês, hoje boa parte dos pesquisadores
aceitam que ele é o escritor mais antigo, né, dos evangelhos. Ele vai utilizar aí de algumas fontes narrativas sobre a paixão. Essas narrativas podem ter sido orais ou mesmo escrita. Ele vai utilizar também da coleção, né, dos escritos sobre os milagres, ou também não, ou apenas a oralidade. E também aí de algumas tradições apocalípticas, como eu lembrei no último vídeo. Nós temos aí um cristianismo que fala muito da questão do final dos tempos, tá bom? E também alguns ditos de Jesus, tá? Esse é um ponto importante. O segundo ponto aqui que eu queria trabalhar com vocês, quais são os objetivos do Marcos? O primeiro objetivo do Marcos é responder quem é Jesus de Nazaré. Ele está escrevendo para gente que não conhece Jesus, principalmente os gentios. Quem é Jesus de Nazaré? E aí o Marcos, então, ele vai dar aí duas respostas para essa pergunta. Jesus de Nazaré é o Messias, o servo de Deus. Então, essa é a resposta que ele vai dar. Jesus é o Messias, o servo de Deus. Enquanto Messias, presta muita atenção nisso aqui que é importantíssimo. Enquanto Messias, ele vai então exorcizar. Porque para o Messias existir, para o reino da justiça, para o reino da bondade existir, o reinado do mal tem que desaparecer. Como é que o reinado do mal desaparece? Com exorcismos. Então, até o capítulo 8, versículo 22, você vai ler bastante sobre exorcismo. Esqueça o exorcismo em si. Você vai ter que entender que quando Marcos estiver falando de exorcismo, ele está dizendo para a comunidade que Jesus é o Messias. Então, atrás de cada exorcismo que você lê, do capítulo 1 ao capítulo 8, 22, você vai entender que o Marcos está dizendo para a comunidade, Jesus é o Messias. O reino do bem está surgindo, o reino do mal tem que desaparecer, ok? Enquanto servo de Deus, isso é um texto antigo do Primeiro Testamento, o servo de Deus ensina. Então você vai ler também muito o que Jesus ensinava. Ensinava o quê? Marcos não fala, porque Jesus ensina com a vida. Ele ensina amar amando, perdoar perdoando. Então, ou seja, do capítulo 1 até o capítulo 8, 22, essas duas palavras vão se destacarem aí no Evangelho de Marcos. Exorcismo e ensinamento. São as duas palavras fortes dentro do Evangelho de Marcos. Então, quando falar Jesus exorcizou, o Marcos está dizendo para nós que Jesus é o Messias. Quando nós lemos Jesus ensinou, o Marcos está dizendo para nós que ele é o servo de Deus. Portanto, para você que está me vendo, quem é Jesus para o Marcos? Ele é o Messias, porque exorciza. Ele é o servo de Deus, porque ensina. Uma outra coisa que o Marcos vai nos ajudar a responder é como ser cristão em períodos de perseguição. O que nos leva a entender que o Evangelho do Marcos foi escrito entre 64 e 70, que foram os dois períodos grandes de perseguição dentro da igreja. Então, como ser cristão em um período de perseguição? É melhor não ser cristão porque eu estou sendo perseguido. O Marcos vai responder com a fé. É a fé que nos levanta e nos faz discípulos de Jesus. Por isso que o Evangelho do Marcos destaca sempre a tua fé te salvou. Nunca Jesus cura ninguém, nunca Jesus faz nada por ninguém. É a fé da pessoa que faz por ela. Então a fé é um instrumento que nos ajuda a passar pelas perseguições, pelas dificuldades do dia a dia. E um último elemento que eu queria colocar aqui na introdução é o segredo messiânico. Jesus, até o capítulo 8, versículo 22. Por que eu estou colocando 8, 22 sempre? Porque aqui é o meio é a primeira parte do Evangelho. Até o 8, 22, Jesus não quer dizer quem ele é. Cada cura que ele faz, cada exorcismo que ele faz, ele diz, vá e não conte nada para ninguém. Por que desse segredo messiânico? Jesus tem medo de que as pessoas confundam ele com outro tipo de Messias. O Messias guerreiro, o Messias político, o Messias que vem libertar de Roma. Ele não quer ser esse Messias. O messianato de Jesus é o Messias que está presente lá no Isaías, do servo sofredor, daquele que vem trazer a justiça, que vem trazer a equidade. É essa a ideia do Messias que Jesus quer apresentar. Somente a partir do capítulo 8, 22, que Jesus vai deixar mais claro para os discípulos quem ele é, tá bom? Para acompanhar o Evangelho do Marcos, solicito que vocês entendam aquela estrutura que eu expliquei. Primeira parte, Jesus lá na região da Galileia. Segunda parte, Jesus subindo para Jerusalém. E a terceira parte, Jesus em Jerusalém. Um outro ponto importante, para Marcos, Jesus ele sempre atua na Galileia. A Galileia é positiva para o Marcos.
para o mundo judaico era negativa, era a terra dos pagãos, era a terra dos hereges, era a terra daqueles que não cumpriam a lei. Para o Marcos, a Galileia é a terra dos excluídos, e é nessa terra dos excluídos que Deus age. Já Jerusalém, o Marcos vai ver ela como sentido negativo. Lá é o lugar do poder, lá é o lugar do pecado, lá é o lugar da opressão. É isso aí, um abraço, até o próximo programa.